Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Gostaria, então, de dar início, né, a essa sessão de trabalho. Hoje a gente está aqui, então, para defesa, né, de TCC, do trabalho de conclusão de curso, de Daniela Pereira Parreira e Laura Webb. O título do trabalho é Investigação Psicanalítica sobre a linguagem adolescente quanto à autopercepção e fenômenos identitários no universo das redes sociais, Instagram e Twitter, em tempos de pandemia. Para avaliar esse trabalho aqui hoje, então, temos conosco a nossa banca, né, que é composta pela professora e pesquisadora Yasmin Shakur, que tem graduação pela Universidade Federal de Mato Grosso e atuou em projetos de pesquisa ligados à sexualidade, psicanálise, educação e políticas públicas, né? Também participou organizando o projeto de extensão Cineclube Metrópole. Ela tem especialização em saúde do adulto e do idoso por meio do Programa de Residência Integrada Multiprofissional da UFMT, realizado no Hospital Universitário Júlio Miller. E trabalhou como psicóloga hospitalar na área da oncologia do Hospital Santa Rosa e no Oncocenter, e também atua como psicóloga clínica nas clínicas da Unimed. Trabalha em clínica particular, é professora universitária na Universidade de Cuiabá, UNIC. Desde 2020 também é membro do Corpo Freudiano da Escola de Psicanálise, Seção Cuiabá. Está realizando o curso de mestrado no programa de pós-graduação em psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso, com o tema Investigação Psicanalítica sobre Linguagem Adolescente. Oficinas com estudantes do ensino médio. Tem interesse nos temas da psicanálise clínica com adolescentes e psicanálise no âmbito hospitalar. Temos também o professor Rafael Gomes, que possui graduação em psicologia na Universidade de Cuiabá, em 2012, pós-graduação em psicomotricidade pela Universidade Barão de Mauá e também é licenciado em filosofia. Atuou como professor no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, o ETEC, de São José dos Campos, e atuou como instrutor de aprendizagem no Centro de Integração Empresa-Escola CIEE. Atuou como professor da Univag, Centro Universitário, orientando estágios básicos específicos. É professor em cursos de pós-graduação em psicanálise do IPOG desde 2019. É psicólogo clínico da Estruturar Clínica Integrada. Atua com bebês, crianças e adolescentes. Foi associado ao Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, de agosto de 2013 a janeiro de 2019. É associado à Escola Mato Grossense de Psicanálise desde 2019, membro da Rede BB desde abril de 2018, membro do Conselho Institucional do Instituto Travessias da Infância, do Centro Lídia Coriá, de São Paulo, e agora é mestre, né, do programa, concluiu seu mestrado, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, e com um trabalho sobre paternidades, maternidades e adoção. Então, pessoal, com essa banca, né, que aqui se forma, quero iniciar, então, agradecendo, né, a Laura e a Daniela por compartilharem o trabalho delas para que a banca fizesse, né, a apreciação. Quero agradecer à banca imensamente pela disponibilidade de realizar a leitura dos trabalhos, né, e de estar aqui com a gente hoje, compondo esse momento de conversa e de avaliação. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para as discentes, para a Daniela e para a Laura, poderem realizar a apresentação dela. A apresentação delas, então, vai ser, na sequência, já seguida pela arguição dos avaliadores. Meninas, a palavra está com vocês. Obrigada, Obrigada. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Eu sou a Daniela. Eu sou a Laura. O título da nossa pesquisa foi apresentado pelo professor, né? Então, a gente vai seguir para os problemas e objetivos, né? Nossa pesquisa tem enquanto problema os discursos dos adolescentes sobre autopercepção e formações identitárias nas redes sociais, Instagram e Twitter. Que subjetividades são produzidas nesses espaços? Enquanto objetivo geral, investigar como se dão os discursos de adolescentes sobre autopercepção e formações identitárias nas redes sociais, Instagram e Twitter, e que elementos subjetivos podem ser percebidos no discurso.
Quanto a objetivos específicos, nós tivemos explorar a relação do Instagram com a constituição da autoimagem de adolescentes, pensar as formações identitárias de adolescentes no Twitter e investigar como esses dois temas se relacionam em ambas as redes. Com relação às motivações para a pesquisa, né, se deu por termos vivido um momento de pandemia, estarmos agora nesse começo de pós-pandemia, e a utilização das redes sociais, né, foi um grande norte para o nosso trabalho, né, justamente pelos jovens estarem passando maior parte do seu dia, se não o dia todo, nas redes sociais. E a questão que se colocou para a gente é qual seria esse discurso que está rolando nas redes, né? Então, nossa pergunta foi: quais os discursos sobre tais temas são produzidos neste espaço? Então, com relação à metodologia do nosso trabalho, primeiro foi realizada uma revisão bibliográfica sobre temas como a adolescência, né? Tudo à luz da psicanálise, e em seguida sobre redes sociais e quais as subjetividades que se produzem nesse espaço, né? Após a revisão, foi realizada uma coleta de posts no Instagram e no Twitter. Nós criamos um perfil para isso, e em seguida foi realizada a análise do discurso, né? Então, essa é uma pesquisa em psicanálise, que a pesquisa em psicanálise ela não necessariamente precisa da escuta clínica, mas sim da relação da teoria com processos sociais e culturais, né? E a análise do discurso de Michel Peixot é sobre a problematização da escolha e da utilização das palavras, né? Então, após essa coleta dos posts, utilizamos a análise do discurso para relacionar com a teoria da psicanálise. A gente usou alguns autores principais, além de outros, né? Mas nós usamos Freud e Lacan para pensar os conceitos principais da psicanálise, né? Mais importantes. A gente usou Contardo Caligares para falar da adolescência, ele tem uma aproximação muito interessante da adolescência, e Julieta Jerusalinski para falar das redes sociais, né, e da modernidade livre e como isso se dá. Então, para Caligares, só para falar um pouquinho da aproximação dele da adolescência, ele tem um livro chamado Adolescência, e nele ele explora a relação dos adolescentes com os adultos, né? E ele explora a adolescência enquanto uma moratória, que é um período a mais que se pede a esses adolescentes que se espere, só que não se sabe como nem quando termina, né? Assim, até ele entra um pouco assim no discurso dos jovens adultos, né? Porque aí os adolescentes entram no curso superior, então se pede que eles esperem mais, que estudem mais para então trabalhar, então ter relações, né? E como que isso se dá na relação dos adolescentes e dos adultos nessa busca por reconhecimento que os adolescentes estão sempre aí buscando, né? O reconhecimento dos adultos, de fazer parte do ciclo dos adultos e etc. E com relação a redes sociais, né, nós utilizamos um grande norte, que é o livro que a Jerusalinski é uma das colaboradoras, que é o Intoxicações Eletrônicas, né? E a primeira pergunta que a gente se colocou assim no trabalho foi meio se as redes sociais seriam a representação do outro, né? Então, que o sujeito estaria se posicionando desse suposto desejo do outro. Então, a Jerusalinski, ela trabalha com essas duas palavras, desver e visualizar, né? Que desde 2016 já está presente no dicionário Oxford. São palavras retiradas, né? Dessa, como Moreira e Romão falam, da temporalidade do online na própria língua, né? Então, desver seria o ato de evitar a percepção, né? E visualizar seria o ato que impele a agir, né? Então, que não teria o tempo de refletir sobre algo, né? Você visualiza e você já é impelido a agir, né? Então, que a própria reflexão já faria com que a ideia fosse ultrapassada, né? Isso é muito presente nas redes sociais. Ela trabalha também sobre o sujeito hater e o anonimato, né? Que a Jerusalinski fala da blindagem do digital, que essa ideia, né, que se pode se esconder atrás desse digital, traz esse sujeito hater, que é esse que
fala por trás dessa máscara, né? Um discurso de ódio muito atual nas redes sociais, sim, e trabalha com essa antítese de amor e ódio, né? Porque o sujeito, assim como o sujeito psicanalítico e o sujeito no digital, ele é dividido. Então, né, o que aqui está como antítese para a psicanálise é uma ambiguidade, o amor e o ódio. Então, que esse sujeito, ele ama ter seus 5 minutos de fama e, ao mesmo tempo, ele odeia quem está ocupando esse lugar naquele momento. Dificuldades importantes com relação à pesquisa foi quanto à delimitação de idade e a escolha de posts, porque na parte da metodologia, quando fomos fazer a coleta, né, dos posts, primeiramente, a gente tinha pensado, né, de 13 a 18 anos, por ser esse período convencional da adolescência. E como a Dani trouxe sobre o conceito de Caligari, de moratória, a gente percebeu que não era bem assim. Então, nós pensávamos que eram os adolescentes que estavam falando sobre questões de formações de identidade, imagem corporal, mas eram principalmente os jovens adultos, né, e também adultos, que já passaram por essas questões e agora estavam falando sobre. Então, isso se estendeu e pegamos também posts de pessoas na casa dos 20 anos. A discussão, então, que entramos agora, vamos primeiro falar dos dados do Instagram e, em seguida, dos dados do Twitter. Né? O Instagram, então, a gente começa aqui com esse termo digital influencer, né? Que nós optamos por essa escolha de pegar posts de digital influencers no Instagram justamente por pensar, né? O padrão de quem esses jovens estão seguindo. Então, é muito interessante que o digital influencer, ao mesmo tempo que ele impõe, né, um padrão, ele ao mesmo tempo está seguindo esse padrão, né? Então, essa coisa dual. E como teve o aumento das cirurgias plásticas com esse tempo de pandemia, isso eu vou entrar um pouquinho mais para frente, né? Agora só passando o que vai ter no Instagram. E aí se relaciona com o caso da Giovana Chaves. E contrário a tudo isso, das cirurgias plásticas, do aumento do digital influencer, esse fake, né, nas redes sociais, vem o movimento Corpo Livre, né, propagado pela Alexandra Gurgel. E, por fim, trazemos o caso Kardashian como para responder à pergunta quem influencia o influencer, né? Então, aqui temos o caso de Giovana Chaves, dando contexto. Giovana é uma influencer brasileira, que em 2020, com 18 anos, ela realizou uma cirurgia de lipoled, né? A lipoled é uma lipoaspiração de alta definição, então pode ser chamada de HD também, que daria para a pessoa um tanquinho, né? Sem precisar nada, só a cirurgia. E Giovana, ela já se enquadrava naquilo que Caligares fala como desejável, né? Uma menina magra, branca, todos os padrões, né, que conhecemos, e ela realizou essa cirurgia em 2020, e agora em 2022 ela foi capaz de falar sobre esse processo para ela, né? Então, essa imagem aqui é um trechinho de um story de Giovana que eu vou ler para vocês. Tentei procurar formas de me sentir melhor, insegurança com o corpo, fiz uma cirurgia, fui bombardeada por mais de 50 mil pessoas no Twitter que me atacavam, enquanto eu estava deitada numa cama me recuperando à base de morfina. Saúde mental, terapia, oração, e nada deu certo, porque eu não via sentido em nada, não estava presente ali. Né? Então, a gente fala de como a cirurgia veio na forma de 2 cortes, né? O corte no corpo, cirúrgico mesmo, e o corte nesse desejo de ser desejável, né? Porque ela esperava esse ultra desejável e veio essa castração de ser rejeitada, na verdade, né? Então, foi o processo contrário do que o esperado. E como isso é um ciclo que fere o ego, né? Então, trabalhando contrário a isso, vem a tendência no Instagram de Instagram versus realidade, né? Seria ir contra essa grande máscara do Instagram, né? Inclusive, um dado importante é que, nesse tempo, como está colocado no TCC, teve um aumento no Brasil de 141% de cirurgias plásticas entre meninas de 13 a 18 anos, né? É uma fase de construção dessa imagem corporal, dessa percepção, o quão danoso é isso, né?
Então, trazemos aqui o perfil Alexandrismos com a influência da Alexandra Gugel, que ela que é propagadora desse movimento Corpo Livre, né? E aqui é um trechinho de um vídeo dela do Instagram sobre essa problemática. A gente tem que ser aprovado esteticamente. O combo Instagram, celebridade e pandemia, em que está todo mundo com medo de engordar, comendo em casa e se sentindo mal com o corpo, insatisfeito, fez a LipoLed bombar não à toa. É uma irresponsabilidade quem divulga esse tipo de técnica em troca de parceria, faz sorteio de lipo. É muita irresponsabilidade. Aqui é muito interessante que a Alexandra fala, né, desse combo, Instagram, celebridade e pandemia. Porque muitas inseguranças que as pessoas poderiam ter, elas acabaram sendo destacadas, né, pela pandemia. E as cirurgias, não só a LipoLed, mas acredito que principalmente, veio em forma de solução, né? E qual que é a mensagem, né, para as jovens que estão ali no isolamento social o dia inteiro nas redes sociais, está sendo bombardeada sensorialmente com esse marketing, né? Então, isso que a Alexandra fala, de em troca de parceria, é como se fosse uma coisa banal, né? Uma cirurgia dessa, de custo tão alto, de vida até. E o quanto isso é danoso para jovens e jovens adultos. Sorteio de iPhone. Sorteio de iPhone em forma de lipo. E, por fim, aqui no Instagram, trazendo sobre o caso Kardashian para responder essa pergunta, né? De quem influencia o influencer. E é muito interessante porque as Kardashian, assim, não contexto, desde os anos 2000, elas vêm como principais propagadoras, assim, e quem meio inventou o termo influencer, né? Pode-se dizer assim. Elas eram muito conhecidas pelos corpos volumosos, né? Trazia sempre essa mensagem. E agora, já nesse pós-pandemia, está vendo que esses corpos volumosos da família estão dando lugar a corpos magérrimos, né? Então, o que antes foi conseguido com cirurgia através de implantes, agora está ocorrendo a retirada desses implantes, né? Então, como isso é um ciclo de que o corpo da mulher ela é visto como tendência na internet, realmente, né? Então, a cirurgia para colocar implantes, que antes era a solução, agora ela é vista como problema, né? Então, essa manchete que nós tiramos de reportagem é interessante, que é mudam corpos como mudam de roupa. Então, hoje em dia, as influencers não somente falam como você deve se vestir, mas como deve ser seu corpo, né? E o quanto isso é presente nas redes sociais. E a negação do Photoshop, não somente do Photoshop, mas também de cirurgias, vistas principalmente na irmã mais nova das Kardashians, que é a Kylie, que quando apenas na adolescência mesmo, realizou procedimentos que alteraram seu rosto, isso é negado pela família. E como que essa imagem, essa mensagem vem para meninas jovens, né? É a ideia de que você poderia alcançar, sem nada disso, né? Sem cirurgia, sem Photoshop, essa perfeição, esse ideal, né? Então, esse trechinho aqui é interessante, retirado da reportagem também, que diz: pode-se perguntar por que as mulheres que foram as primeiras a receber insultos sobre sua aparência ainda sentem a necessidade de se mostrar impecáveis em cada cena, mesmo quando a realidade é diferente, adaptando-se a um sistema em que são tanto algozes quanto vítimas, e alimentando essa irrealista e narração tóxica do corpo no mundo das redes sociais. E acho que a palavra aqui é o irrealista, né? Que marca muito. Agora a gente passa, então, para a discussão de alguns posts do Twitter, né? Primeiro eu relaciono a escrita adolescente com a escrita de Sylvia Plath, porque Sylvia ela tem uma relação muito próxima com o tema da morte, e ela escreve sobre isso nos seus textos, né? Então, é uma narração nos textos do inenarrável, né? Da proximidade com a morte. E da mesma forma que ela narra o inenarrável em seus escritos, os adolescentes narram os inenarráveis de suas angústias nas redes sociais, né? Principalmente no Twitter, onde tem essa característica de poder tirar a máscara, né? E falar o que quiser, mesmo que por trás de um perfil anônimo, que também seria uma espécie de máscara. O primeiro post que eu trago, ele diz assim: vamos fazer o glow up de pessoas trans não passáveis? Meu nome é tal, sou um homem trans, mas sou lido no feminino pela sociedade, mas continuo sendo homem. Quem quiser fazer parte da corrente, mas não quiser usar a imagem, é só dar RT e falar o nome se quiser. Aqui a gente entra no tópico das transidentidades, né? E aí ele usa esse termo passável, que seriam as pessoas trans que conseguem performar
uma imagem que é de acordo com o gênero com o qual se identificam, então elas recebem um passe, né, do outro, né, da sociedade. Assim, então você consegue performar, então ok, você é mulher. Você consegue performar masculinidade? Ok, então você é homem, né? E aí entra também o que é considerado enquanto feminino e masculino. E aí os não passáveis seriam o contrário, né? Seriam quem não performa essa imagem, como ele mesmo falou, mas sou lido no feminino, mas continuo sendo homem, né? Então, isso aparece na trend Glow Up, que geralmente é feita através de imagens, na qual você posta primeiro uma imagem quando você era mais feinho, quando você era mais novinho, mais criança, e depois uma já crescido, assim, mais bonito. Tipo assim, como minha aparência melhorou. E aí ele traz, que é super interessante, ele fala assim, quem não quiser fazer parte da corrente não precisa, quem quiser fazer parte, mas não quiser postar imagem, não precisa. O que dá meio que uma ideia de reprodução da cena, né? De tipo assim, eu não vou dar a imagem que você quer, mas eu vou falar que eu tô aqui, eu vou dar RT, eu vou fazer esse post bombar, né? Então, é um ato de resistência, né, nesse sentido. Eu trago depois outros 3 posts juntos, né? Porque eles se relacionam. Um é assim, meu Deus, eu tô com a disforia extremamente atacada hoje. Se eu pudesse arrancar tudo na faca, eu arrancava. Meu Deus, eu vou me matar por causa dessa disforia, vai vendo. Do nada, minha disforia decide atacar. Por que eu não nasci cis? Por quê? Né? E aí, aqui é interessante o uso da palavra disforia, porque ela tem uma origem grega, né? Que fala do foria, que é o carregar, levar, e o diz que seria mal e o eu que seria bem, né? Então, assim, levar mal, levar um desconforto ou levar bem, né? E aí, disforia também é usado no DSM-5, para que, junto com outros sintomas que necessitam estar em comorbidade, para fazer o diagnóstico da disforia de gênero, né? E é interessante como a palavra típica do discurso médico é pegado, então é ressignificado para essas pessoas e aí usado para falar desse sentimento de se olhar no espelho e não se ver ali, né? E aí a euforia vem também como outro termo, para destacar assim a criatividade, né? Assim, o poder do discurso, assim. Eu não só pego um termo e ressignifico, como eu trago outro para dizer então de uma sensação de bem se ver no espelho, né? De ver o gênero ali na imagem. E aí eu trago esses 3 significantes, né? Faca, matar e atacar, para falar um pouco dessa agressividade, né, que é perceptível nos posts, assim, e como isso é visível, né, tipo, se eu pudesse arrancar tudo na faca, eu arrancava, né, e como isso vem sobre o sujeito, né, e aí eu trago a alienação, a demanda do outro, no sentido de que a alienação ao desejo do outro, ela é necessária, mas precisa ter uma separação para saber o que é desejo seu ali, né? E para trazer uma perspectiva de possibilidade, de pensar o que pode ser feito. Por exemplo, qual que é a demanda do outro para a mulher que tenha vagina, que performe uma feminilidade que é esperada? Não sei se precisa disso para ser mulher, né? Então, fazendo essa separação, é possível se perguntar mais sobre essas coisas. E aí, o último post que eu trago, ele fala assim: odeio me privar de comer porque tenho pavor de engordar. Odeio escutar dos outros que eu tô magra, mas é meu corpo totalmente distorcido no espelho. Odeio meu corpo e agora eu não consigo entender se é disforia ou anorexia. E aí, essa pessoa traz esse pavor de engordar, né? E aí, isso que é interessante na escuta, né? A gente poderia investigar mais o que é esse pavor de engordar, o que é esse estar magra. Porque ao mesmo tempo que se tem pavor de engordar, também odeio escutar de outros que está magro. Então, se coloca num campo de impossibilidade ali, né? E aí, quando recebe esse reconhecimento, também odeia, né? E aí, eu trago, né, os quadros de violência, porque ela fala ali, não sei se é disforia, se é anorexia, né? Ela tenta fazer sentido usando essas palavras, mas é muito importante falar, né, que esses quadros podem aparecer, quadros de bulimia, quadros de anorexia, para se encaixar nesses padrões impossíveis de serem alcançados, né, que teriam mais coisas aí para ser elaborada. E aí o Rafael Cossi, em um vídeo que ele faz no canal do Christian Dunker no YouTube, ele fala principalmente das transidensidades, mas eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho mais,
porque ele fala que é importante a escuta e que ele busca na escuta reduzir a necessidade de uma unidade coerente, falando das identidades, aquela ideia fantasiosa de que, tipo, minha identidade fixa é essa daqui, vai ser sempre essa. Isso é uma coisa fantasiosa, né? Reduzir o apego a alienações estabilizantes, que é isso, se alienar demais ao que os outros esperam de você e aí se estabilizar, não conseguir ver o que é seu ali, o que é desejo seu. E tratar as variantes agressivas, que é isso, né? Pode ter a possibilidade de cutting, né? E de qualquer forma de autoviolência ou a outro também. Então, já entrando nas considerações finais, nós vimos, então, como a mídia ela teve um papel muito grande, né, nesse período de pandemia, de isolamento social, e como esses discursos, eles acabaram, como isso impactou esses discursos, né? Então, penso muito na forma das cirurgias plásticas, do crescimento e dessa busca, né? Desse momento que foi um corte, como sobreviver, né? Frente a isso. Sim, né? A gente falou de várias formas de corte durante nosso trabalho, talvez não aqui na apresentação, mas lá tem bastante. E aí a gente estava até conversando um dia, a gente pensou assim, tá, beleza, você tem dinheiro para ir lá fazer a cirurgia. Ok, vai lá, faz a cirurgia, né? E aí já tem o corte. E aí, se você não tem dinheiro, né? Aí você pode buscar isso em clínicas clandestinas, onde o custo financeiro é menor, mas você paga com alto custo de vida, de periculosidade nisso, né? E aí, se você não tem dinheiro, então você é cortado da cena, né? Assim, você não está mais no rol dos super desejáveis, né? E aí, a rede social, ela te acolhe de outras formas, né? Sim, e como isso funciona como um ciclo vicioso, né? Que o desejo é o próprio consumo. Então, o consumo, ele não mais é o meio, mas é o fim em si próprio, né? E como se torna, então, um desejo de ser objeto de desejo, né? Nessa busca que sempre que você tenta alcançar esse ideal, o ideal já mudou, né? E cada vez mais rápido, como vemos as tendências, né? Uhum. E, além disso, a gente reitera que, assim, por mais que esses conteúdos apareçam de formas diferentes no Instagram e no Twitter, são histórias de pessoas em busca de um reconhecimento, né? De fazer parte, de serem acolhidas, de pertencer. Então, por mais que são de formas diferentes, elas estão buscando meio que, de certa forma, a mesma coisa. Sim. E aqui, por fim, falamos da reminiscência dos adultos, que foi um achado muito interessante da pesquisa, né? Que foi essa ideia que pensávamos que eram os adolescentes que estavam falando sobre isso, e vimos que não, que também, mas que esse discurso perpassava os jovens adultos e também os adultos, né? Como uma ferida que ficou de tudo isso que passou durante a adolescência, né? Nessa formação de imagem corporal, de encontrar sua identidade, e agora, enfim, eles podem falar disso nas redes sociais. Por último, a gente tem os reiteramentos de que na nossa pesquisa não foi feito recorte racial ou étnico, né? Que são recortes que trariam questões importantíssimas a serem discutidas, tem mais coisas a que se pesquisar aí, mas que na nossa pesquisa não foi feito. E é isso. Então, nesse momento agora, agradecer a banca, né, de estar aqui presentes. Muito obrigada pelo professor Lee, de nos orientar e de vocês lerem o nosso trabalho, se disponibilizarem de estar aqui. É isso. Obrigada. E as referências, né? 30 páginas. Que o próprio vai pegar. Essa é a última página de referências? Tem mais outra? Uhum. São 3 páginas de referência aqui. Ok. Agradeço, meninas, pela apresentação. Vou pedir para vocês minimizarem aí agora para a gente poder ver melhor, né? Visualizar melhor os nossos arguidores. Espera um segundo. Como que eu... Só, acho que finalizar. Acho que se você der essa que você consegue. Não, eu dei e não deu certo. Não? Pronto. A página aqui. Acho
É aqui, ó. As duas são boas. Consegui, pera. Stop share. Pronto. Para entregar no outro dia. Pessoal, vamos fazer assim, vou propor uma modificação aqui na dinâmica, em vez de fazer os examinadores, vocês falarem no final, vou deixar para vocês irem conversando, né? Acho que vai fazer mais sentido, né? Então, eu gostaria já de passar a palavra para a professora Yasmin Shakur. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Yasmin, a palavra é contigo. Estamos aqui para te escutar. Bom dia, meninas, bom dia, banca, e a todos que estão presentes virtualmente, né? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Quero parabenizar vocês, eu gostei muito do trabalho, até porque se aproxima muito com a minha pesquisa do mestrado, né? Então, eu acho que eu tenho mais reflexões para fazer junto com vocês do que exatamente pontuações, enfim. Em termos de pontuações, que eu acho que, assim, que talvez tenha ficado faltando por se tratar de uma pesquisa, né, de conclusão de curso, enfim, é que vocês usam muito, assim, o conceito do grande outro, né, na pesquisa toda, desde o começo, só que ficou um pouco, na minha leitura, um pouco ausente de um aprofundamento sobre o que é esse conceito do grande outro, porque ele é principal, né? Vocês fazem a aposta no começo, né, do artigo, da pesquisa de vocês, de que as redes sociais, né, podem ser esse grande outro, né? Mas o que é o grande outro para a psicanálise, né? Da onde que vem esse conceito de grande outro? O que ele representa aí? Porque para a gente que está aí nesse percurso da psicanálise, a gente lê isso com tranquilidade. Mas por se tratar de uma pesquisa tão importante, né, que eu acredito, principalmente hoje em dia, né, para poder a gente entender um pouco mais essa linguagem adolescente, linguagem dos jovens, muitas pessoas podem ficar interessadas na pesquisa de vocês, né, ainda se vocês forem publicar um artigo. Então, eu acho importante dizer para o leigo o que significa isso do grande outro, o que é o grande outro, né? E até mesmo na apresentação de vocês ficou faltando, quando vocês falam do outro, é só uma consideração, tá, gente? Não é uma crítica, mas quando a gente fala do grande outro, é importante a gente falar o grande outro, não só o outro, porque o outro, né, na psicanálise, né, tem os outros e tem o grande outro. Então, o que é esse grande outro? Que é esse berço simbólico, né? Que inicialmente, enfim, né, podem ser aí quem faz as funções pater e maternas, mas aí a gente se depara com vários outros grandes outros. Isso foi a questão. As outras reflexões, acho que vocês acabaram respondendo na apresentação de vocês, que eu tinha colocado aqui, como, por exemplo, na verdade, né, é uma reflexão assim, se vocês quiserem dar continuidade nessa pesquisa, né, um mestrado, enfim, tem muito desfecho nela, né? Então, vocês mesmos disseram, tem as questões étnicas, raciais, tem as questões das classes sociais, o tanto que isso, né, muda, né? O quanto que esses adolescentes, esses jovens adultos já estão até fora dessa demanda até, né, do desejo desses grandes outros, enfim, como é que eles lidam com isso? Como que é a linguagem deles aí nas redes, né? Muito provavelmente deve ser muito diferente. Outra pontuação, talvez, é que tenho percebido que os adolescentes, nessa faixa etária que vocês não encontraram, né, eles explicitando sobre isso, eles estão num momento muito mais de consumo. Então, o que eles estão consumindo? Eles estão consumindo vídeos no YouTube, dos influencers, eles estão consumindo esses Instagrams e não estão falando. Então, eu achei fenomenal vocês falarem sobre as reminiscências, né, sobre o quanto ali os jovens adultos estão falando daquilo que eles viveram na adolescência. Então, eu achei isso muito muito bacana e me fez até pensar algumas coisas aí na minha pesquisa. Outra coisa também que pode ser algo a se pensar foi sobre a questão do cisgênero masculino, né? O tanto que eles não aparecem e na clínica, para nós que estamos na clínica, o adolescente
os meninos cisgêneros, eles têm muitas questões, né, em relação a essa autopercepção, mas o tanto que isso não aparece nem em influencers e nem nos adolescentes, né? Então, enfim, é só instiguei aí para caso vocês desejam fazer uma pesquisa, enfim, né? Uma coisa que eu gostei bastante foi a pergunta, né? Quem influencia os influencers? E eu achei super interessante essa busca aí da questão dos Kardashians. E aí, parte do meu princípio e também da pesquisa de vocês, pensar o tanto que políticas públicas na saúde mental para adolescentes e jovens, né, são importantes, porque assim, cada vez mais você vê pedidos até no SUS, né, para troca de sexo, né, cirurgia de troca de sexo, cirurgia bariátrica, né, tem até uma pesquisa do Marco Antônio Coutinho que fala sobre o tanto que teve uma incidência de pessoas que queriam reverter as cirurgias, né, de troca de sexo, pessoas que se arrependeram de fazer, por exemplo, bariátrica. Por quê? Essa coisa do muda de corpo igual muda de roupa, né? O tanto que está faltando, talvez, elaboração sobre esse desejo. O que é seu desejo aí? Por que você quer, né? O que é magreza? O que é estar gorda, o que é ser homem, o que é ser mulher, por que você quer trocar, né? Porque não se perguntam mais, né? Talvez esteja, então, as políticas públicas de trabalho como o de vocês, e eu acho que como o meu, eu acredito que serve para isso, para voltar um olhar para essa saúde mental que precisa ser amparada, acolhida e refletida, né? Questionada, né? Enfim, mas agradeço aí pela leitura, né, por ter a oportunidade da leitura do trabalho de vocês, muita coisa me surgiu para o meu trabalho de mestrado, eu achei a pesquisa bem redondinha, respondeu as questões, né, e que também vai ter vários outros desfechos, se vocês assim desejarem, né, aí no futuro. Parabéns. Obrigada, Muito Yasmin. obrigada. Muito obrigado, Yasmin, pelas pontuações, né? Bem interessantes. Depois nós vamos ter coisas para conversar também, mas não vamos entrar nisso agora. De imediato, só vou passar a palavra para a Laura e para a Daniela responder um pouco aí como vocês, né, entendem assim, essas pontuações tão interessantes da Yasmin, as provocações que ela faz ao trabalho de vocês. Yasmin, primeiro agradecer, né, de você estar aqui, de você trazer essas reflexões, são muito importantes para a gente pensar a pesquisa, né, e nesses... foi até interessante quando eu estava comentando com a Dani, que fazendo essa apresentação, me surgiram questões para um trabalho futuro. Eu falei para ela, vai ter que partir para o próximo já. E até porque acho que é o interesse de nós duas até de pesquisar sobre o TikTok, que isso foi um boom na pandemia e assim tem muita coisa para ser tirado disso, né? Uma questão que eu achei interessante você trouxe sobre como os meninos não aparecem foi assim um dado muito legal que a gente achou, muito interessante, pode-se dizer, que teve esse boom da LipoLed na pandemia. Só que, na verdade, quando a LipoLed apareceu, foi em 2014, e era uma cirurgia para homens. Então, para homens conseguirem o tanquinho. E isso não viralizou, não pegou, entendeu? E como isso é muito interessante, né? Tem que se pesquisar mais a fundo sobre isso, claro. Mas como com a mulher se criou essa necessidade, né? Esse desejo... Essa ditadura, né? Essa ditadura. Exatamente. E isso foi uma coisa muito interessante. E de como realmente os homens não aparecem, né, na pesquisa, e é muito mais acredito, esse consumo do que esse falar nas redes, né? É muito interessante. Uma coisa que talvez aí vai... não sei, né? Cabe aí numa pesquisa futura, mas eu acho que um pouco disso de não ter pegado com homens é a questão, me vem na cabeça assim, no pain, no gain, assim. Tem aquilo de ter que passar por a parte difícil para então conseguir, não sei o quê. Porque esse dia eu estava vendo no TikTok falando de tatuagens, né? E como muitos homens tatuadores não aceitam usar o numbing cream, que é aquele que deixa a pele
dormente, né, para fazer a tatuagem, porque tem que passar pela dor para merecer a tatuagem. Então tem um pouco da masculinidade a ser pesquisada nisso aí, do porquê que isso não pegou, né? Interessante. E a gente tanto tem interesse de pesquisar o TikTok que das primeiras, assim, as primeiras motivações para pesquisar a adolescência para mim foi isso, foi de eu ver muito TikTok na pandemia e como que os discursos eram presentes sobre esses assuntos, sabe? E aí eu olhava assim para o nosso dia a dia, gente, como que não está aparecendo essas coisas aqui? Como que está faltando isso, sabe? Parece que surgem primeiro, né, no Aham. digital do que Sim, para se tornar sim. uma discussão pública. É muito interessante. E uma outra coisa também sobre. E aí, desculpe, Yasmin, não sei se tem muito a ver com o que você tinha falado, mas sobre as autoviolências e autolesões, né? Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás tinha um jogo no Twitter, não, no Facebook, que era o jogo da baleia azul, que era uma série de passos de autolesões. E uma delas era desenhar uma baleia azul no braço com um canivete, um negócio. E o último passo era o suicídio, assim. E aquilo me chocou de uma forma que foi, assim, a primeira coisa que me motivou a pesquisar a adolescência, sabe? Que eu fiquei, assim, tão chocada com a brutalidade de uma rede social, sabe? E tem uma frase da Julieta que me lembra muito isso, que ela fala assim sobre esse anonimato nas redes, né? Me lembrou muito que a Dani falou, de que diante de um adolescente que vacila diante de qual direção tomar, teme-se o encontro com uma maestria perversamente anônima que aponte a direção de morte. Então é muito interessante porque frente a isso, mas também pensando sobre isso, as cirurgias, né? De mudança de sexo, como você falou, que isso pode trazer a morte real, né, como nesse caso do suicídio, ou a morte simbólica da imagem de si, né? E de como isso tem jogo e essa perversidade anônima, eu acho muito interessante, de como é possível se mascarar atrás disso tudo e não tem alguém propriamente que fala, né? Ah, faça uma cirurgia, mas é esse o grande outro que, como você falou, temos que entrar mais na pesquisa. Acho que é isso. Muito obrigado pelas respostas, Daniela e Laura. Vamos, então, passar agora para a segunda arguição do professor Rafael. Professor Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, pela sua disponibilidade, pela sua leitura, né? Já, inclusive, adiantou para a gente já o texto das meninas que vai passar. A palavra é contigo, então. Seja bem-vindo. Olá, bom dia com alegria a todos, né? Já que a gente está falando dos adolescentes, estamos falando aí do uso das redes sociais pelos adolescentes, né? O TOD está muito em evidência nesse momento. Bom, primeiramente eu fico lisonjeado pelo convite que vocês me fizeram. Digo de verdade que foi muito gostoso a leitura do trabalho de vocês, especificamente essa semana em que eu estou trabalhando um caso muito difícil na clínica e que algumas coisas que apareceram no trabalho de vocês, enfim, me convocaram também a pensar o lugar do analista diante as novas demandas que vão aparecer. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que o trabalho de vocês ele possui uma relevância muito grande. O boom das redes sociais ele não é um boom de agora, né, que veio com a pandemia. Mas com a pandemia, a gente foi obrigado a dar de cara com uma ferramenta o tempo todo, né? E na adolescência é um momento em que a gente tem uma reedição, como vocês colocaram no trabalho de vocês, de tudo aquilo que nós vivemos na infância. E para que o corpo que teve o início na infância, ele possa reaparecer na adolescência, é importante que nós, né, tenhamos, aí, enquanto adolescentes, o contato com o outro.
Então, é no contato com o outro que o adolescente passa a experimentar a sua sexualidade, em que ele passa a experimentar a autopercepção, em que ele passa a construir as identificações dele, confirmar algumas que vêm da infância e outras que ele vai produzindo ao longo, né, da vida. E quando a gente pensa na rede social e os adolescentes da pandemia, né, como foi possível experimentar tudo isso? Né? Como foi possível burlar e faltar a aula? O que a gente faz quando está faltando aula? Né? Bom, quando é presencial é uma coisa, quando é no mundo online é outra coisa. Né? Então, quando vocês apresentam o trabalho de vocês e vão falando do corpo, eu acho importante a gente entender que o corpo, né, a qual vocês se referem das intervenções, é o corpo que está ligado com o registro do real do Lacan. Né? Então, é sobre esse corpo em que se opera as lipo-HD e que não necessariamente é a mudança desse corpo que vai confirmar que ele vai se sentir bem ou não. Né? Por isso que quando hoje a gente recebe, né, crianças tão pequenas e adolescentes tão jovens, né, nas nossas práticas, que querem falar sobre a questão da transexualidade, mais do que pensar em processo de transexualização, em questões hormonais, em questões de cirurgias, é primeiro dar um espaço para que ele possa falar dessa construção do corpo dele. Porque, como bem disse a professora Yasmin, a partir dos estudos do professor Marco Antônio e de outros, não é o corte no real do corpo que vai garantir que eu me sinta desta forma. Se fosse isso, estava resolvido e a gente nem precisava gastar tempo aqui discutindo isso. Mas se trata de uma outra coisa, né, do que esse corpo representa. Bom, tem uma suposição do porquê vocês não encontraram no Instagram e no Twitter muitas coisas sobre a adolescência, ou muitos recortes de adolescentes com as idades que vocês se propuseram. Porque, neste momento, esses adolescentes encontram-se concentrados no TikTok. Então, né, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles são redes sociais que passaram a ser utilizadas pelos jovens adultos, que são quem? Vocês, né, eu, o professor, a Yasmin, os pais de vocês, que viemos de uma outra geração. Então, os adolescentes de 12 e 13 anos, eles estão o tempo todo consumindo o TikTok, né? No TikTok, eles vão se deparar com uma série de coisas, né? Então, assim, conteúdos sobre a questão trans, sobre o corpo, sobre como estudar, né? E esses conteúdos, veja só, na adolescência é um momento de uma confusão. Não só porque a adolescência, né? E eu estou falando para pensar uma coisa que eu vou propor para vocês, se constitui do ponto de vista de uma transição, mas é também porque na adolescência a gente está confirmando algumas coisas. Então, quando eles se deparam com aquilo que vocês falaram dos digital influencers, na dúvida do que eu posso ser, isso aplaca a minha angústia. Né? Por isso que a pesquisa da Yasmin é de grande relevância, a meu ver, porque o trabalho dela propõe que os adolescentes possam falar disso. Né? E é só através da fala que a gente pode, enfim, ir ressignificando. Bom, eu fiz várias anotações ali ao longo do trabalho de vocês. Eu queria dizer que o trabalho de vocês tem uma análise de dados muito bem sustentada teoricamente. Isso é muito importante. Vocês construíram, né, a partir daquilo que se espera para alunos que estão fazendo uma travessia na graduação, sustentar elementos teóricos importantes em que a gente possa pensar aquilo. Quando vocês falam da metodologia, eu queria propor para vocês pensarem uma coisa, que a pesquisa de vocês ela é uma pesquisa documental, talvez. Ela é documental porque vocês procuram, através de documentos nas redes sociais, analisar esses fenômenos que vocês propõem. Né? E é uma pesquisa que é psicanalítica, porque vocês vão analisar esses documentos e esses recortes a partir daquilo que são os conceitos da teoria psicanalítica.
Então, eu acho que é importante, talvez, pensar nesse sentido, porque vai fazer mais sentido quando vocês descreverem a metodologia como algo de uma pesquisa documental, em que vocês fazem um recorte, porque às vezes quando a gente quer fazer pesquisa, e isso foi uma questão minha e o professor compartilha comigo, né, de saber disso, peraí, como que eu vou fazer que essa pesquisa ela tenha dados, ou como que esses dados eles vão se tornar evidências, né, científicas, vamos dizer assim. Bom, acho que a partir do momento em que a gente escolhe o recorte e vai mais do que pensar se esses dados eles são evidências generalizáveis ou não, é pensar que análise eu posso produzir sobre os dados que eu selecionei. E os dados de vocês são esses documentos, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu fui, enfim, olhando ao longo do trabalho de vocês, e vou retomar se aqui tem alguma questão, né? Algumas coisas que eu proponho para vocês reescreverem, porque eu acho que o trabalho de vocês pode ganhar a consistência de uma publicação. Eu até sugiro que vocês vejam a revista Crianças, que é uma revista, eu acho que talvez consiga acolher essa ideia de pensar isso das redes sociais, né? Uhum. Eu vou fazendo algumas observações aqui só para, enfim... Deixa eu ir descendo aqui, rolando, tá? Uhum. Quando vocês falam da análise do discurso, em alguns momentos, eu acho que vocês precisam, eu coloquei no trabalho para vocês, acrescentar um ou outro parágrafo para introduzir, em algumas partes, o que vocês vão falar. Porque senão vocês entram direto no texto, e quando vocês entram direto no texto, eu acho que isso não explica o que vai vir. Então, uma coisa básica, assim, é só acrescentar um parágrafo para fazer essas continuidades. Eu coloquei lá, tá? Uhum. Tá, deixa eu ver o que mais. Acho também que quando vocês começam a falar de adolescência, vocês falam da psicanálise, mas talvez incluir um ou outro elemento falando da adolescência com uma visão mais geral. Por quê? Porque olha que interessante, né? Não existe nenhum marcador, embora a gente ache, do ponto de vista biológico, que delimite o que é adolescência. Se a gente faz um estudo geral sobre a adolescência ela é muito mais uma construção sociocultural e política do que propriamente dita por marcadores do corpo, né? Vocês colocaram uma coisa lá no trabalho muito importante. Talvez nas novas classificações e produções de escritas que vão vir, né, vocês colocaram até aos 25 anos. A adolescência vai mesmo se estender por um período maior e vai englobar aquilo que a gente chama de jovem adulto. Mas veja, isso não tem a ver com transformações hormonais, mas sim no contexto em que a gente está vivendo, né? Então, o que se espera de um adolescente e o que a cultura também engendra para esse adolescente é justamente o que a Yasmin falava para vocês, do olhar desse grande outro sobre ele. O que é muito importante, porque o olhar do grande outro é o que constitui a gente enquanto sujeito no primeiro momento. Então, a gente só pode existir se, de uma certa maneira, alguém olha para a gente. E é engraçado que, ao longo da vida, a gente vai tentando se livrar desse olhar, por isso que a gente vai para a análise, né? Para se livrar desse olhar que, às vezes, engole e poder a gente ir fazendo as nossas escolhas a partir daquilo que a gente chama de desejo. Bom, só mais algumas coisinhas aqui para poder falar, deixa eu ver. Uma outra coisa também. Como também a Yasmin falou da questão do grande outro, eu acho que explicar o que é gozo é importante também. Um parágrafozinho assim, tipo verbete de dicionário. Por quê? Porque o gozo para a psicanálise não é o gozo do sexo. Também inclui o gozo do sexo, mas se trata de uma outra coisa, né? Claro que não precisa avançar teoricamente, mas só para fazer essa distinção, porque eu também acho que o trabalho de vocês interessa muito a quem não é psicanalista, interessa ao professor, interessa aos colegas da educação física, interessa, enfim, a uma série de outros, aos pediatras, aos médicos, porque falar sobre a adolescência é se convocar desse lugar, né, de indagações. Deixa eu ir avançando aqui.
né? Então, assim, vocês trazem muito brilhantemente para a gente pensar o corpo, né? E como a Yasmin disse, eu até coloquei aqui para vocês, que os primeiros que vão delimitar as nossas fronteiras corporais vão ser aqueles que nos oferecem os significantes primordiais. E é na adolescência a possibilidade da gente experimentar isso. Quando a gente está enclausurado nessa tela, a gente passa a experimentar isso de um outro lugar, né? Então, até a questão da responsabilidade, da irresponsabilidade, do que a Julieta coloca, do desver, né, que vocês trouxeram, isso é muito interessante. E tem uma coisa muito interessante também, na rede social, depois que a gente viu, tá visto, né? Se deu um print ali, a coisa está lascada, né? Então, que tempos são esses, né? E o que a gente pode desver nesse contexto? Trazendo mais algumas coisinhas aqui que eu fui colocando. Bom, e por que também, né, eu acho que vocês colocam ali sobre a questão do retorno do recalcado, né? E os adultos, os adolescentes servem para mostrar a nós adultos, né, que eles podem realizar aquilo que a gente já recalcou, né? Então, eles sempre vão convocar os pais, aqueles que trabalham com eles, né, a lidar com aquilo que no passado não ficou bem resolvido. Né? E que os pais, por isso, sofrem também, né? E aí eu disse assim, que também é importante a gente pensar que se, por um lado, a cultura, ela aumenta a repressão, e isso não é bacana, por outro lado, ela ajuda na organização do pacto civilizatório. E quando vocês falam de uma internet sem fronteiras, onde tudo é possível, né? O que organiza esses adolescentes em torno de um pacto civilizatório? Para pensar em como a cultura vai poder se organizar daqui para frente. Então, o trabalho de vocês, assim, eu acho que, como a Yasmin disse, é um trabalho que traz muitas questões, e eu gostei disso porque ele foi me convocando mesmo, né? Acho que vocês falarem dos rituais é muito importante, porque os rituais, eles servem para marcar a adolescência, e que rituais a gente faz agora no mundo virtual, né? Bom, vocês devem ter sido da época da festa dos 15 anos ainda, eu acho, né? E hoje, a festa dos 15 anos, que era tradicional em várias classes econômicas e culturas, hoje está diferente. E quando se faz uma festa de 15 anos, é muito mais para realizar o desejo dos pais do que a vontade de um adolescente ter uma festa de 15 anos. Por isso que elas são tão gigantes e colossais, da forma como muitos têm realizado. Tá, deixa eu ver aqui. Coloquei isso, tá? Vocês trazem uma coisa muito importante para pensar. A rede social cria o efeito em que o sujeito se desconecta de si para se conectar ao algoritmo. Então, a gente esquece de quem a gente é para se conectar ao algoritmo. É isso que a gente tem visto na política, né? Os algoritmos vão aparecendo e as pessoas não se questionam daquilo. E elas vão tomando aquilo como uma verdade. Porque, de uma certa forma, isso aplaca a angústia, porque traz uma resposta como um dado objetivo, né? Porque, do ponto de vista do simbólico, não existe no nosso corpo nenhuma explicação que possa dar conta de explicar as nossas angústias, a castração, a falta. O que a gente vai produzindo são respostas a esse real. Quando a gente acha alguém como um digital influencer que vocês colocaram que diz isso é certo, grudou. Ainda mais quando meu pai e minha mãe não podem conversar comigo porque eles não têm tempo, ou porque meu pai e minha mãe não podem conversar comigo porque o que eu digo é insuportável para eles do ponto de vista da história deles, né? Então, isso é muito provocativo no trabalho de vocês, tá? Aí, enfim, fui fazendo outras observações, né? Também das coisas que vocês vão trazendo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que também pode ser pensada por vocês como um dado, assim, mas não para colocar no trabalho.
Talvez também vocês não encontraram muitos adolescentes no Instagram e no Twitter, porque a idade pode estar falseada. Sim. Porque alguns conteúdos só podem ser acessados pelo algoritmo se eu tiver determinada idade. Então, às vezes, eles falseiam as idades para poder aparecer ali, né? Que é o que tem muito acontecido para eles utilizarem os aplicativos de relacionamento, né? Então, o aplicativo de relacionamento, você tem que colocar a idade, mas você não precisa mandar um documento comprovando a sua idade. Você colocou, está colocado. Então, os adolescentes têm feito isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu finalizar aqui. Bom, meninas, eu acho que, enfim, tem muitas outras colocações. Eu estou terminando de escrever uma cartinha que eu fiz para vocês e mando depois para o professor também, lá na segunda-feira, que não deu tempo de eu fazer, mas uma cartinha para caso vocês queiram pensar nisso para publicar e possam, enfim, né, discutir disso, que vocês se utilizem. Eu acho que o trabalho de vocês foi muito bonito e legal, né? E fico contente de saber que na graduação tem alunos empenhados em estudar temas tão importantes para a psicanálise e para a psicologia, né? Porque é isso, né? Isso da internet aconteceu agora, não aconteceu com Freud nem Lacan, né? Então, só agora a gente vai poder entender os efeitos disso. Então, parabéns, tá? Fiquei muito contente por esse convite e... Deu uma travadinha, vamos esperar, acho que volta, às vezes dá uma... Travou para mim? Travou para vocês? Deu uma travadinha, mas agora você retornou. Então, é isso mesmo, parabéns, e fico contente mesmo aí com vocês fecharem esse percurso. Cortou. Vou desligar aqui o meu Wi-Fi do celular e do tablet, que daí eu acho que a internet fica melhor. Rafael, muito obrigado pela sua leitura, pelas suas intervenções. Eu vou passar diretamente a palavra para a Laura e para a Daniela, para elas também reagirem, comentarem, né? Você deixou para elas aí como contribuição. Meninas, a palavra é com vocês. Obrigada. Eu queria agradecer muito, Rafael. Nossa, são assim... Estou pensando, ainda bem que está sendo gravado até para depois o que ela falou, porque é muita coisa. E muito obrigada por você fazer as considerações pensando nessa possibilidade de publicação, que isso nos interessa muito. E fico muito feliz, assim, dessa apreciação do trabalho mesmo. Eu achei muito interessante, assim... Novamente trazendo a Julieta, realmente ela foi uma autora que eu fiquei muito feliz de conhecer no trabalho. Pelo que o Rafael falou, né, dessa questão do print e de ficar, e que a Julieta fala sobre o dizer, que essa frase que dela eu acho assim, brilhante, porque antes a gente falava morro e não vejo de tudo, e ela traz o vejo de tudo e não morro, né? E sobre como esse sujeito no digital ele é bombardeado por informações que não consegue processar, né? E quanto isso Esses dias até no TikTok eu vi sobre uma questão assim que eu nunca tinha parado para pensar isso, como hoje em dia, em uma hora ou em um dia, a gente tem mais informações do que gerações passadas tinham, tipo assim, ao longo de, sei lá, um ano. Então, isso é muita coisa. Então, como a Julieta mesmo fala, mudam-se os modos de viver e mudam-se os sintomas, né? Então, como isso aparece, então, na clínica, como você tem falado. Uma coisa só para te cortar para dizer, né? Por exemplo, a gente acha hoje no TikTok, no YouTube, né? Uma série de influencers em que eles orientam, olha, se você quer falar para sua mãe que você é trans, você vai desse jeito e por esse caminho. Se você quer falar que você tem TDAH, desse jeito por esse caminho. Se você quer isso, e assim,
Isso é interessante de ser pensado por vocês, né? Porque cria uma demanda que não é a do adolescente, mas na dúvida ele vai. E se a gente não se interroga, peraí, quem é esse adolescente aqui? O que ele está pedindo com isso? É isso que ele quer? A gente vai entrar no que aconteceu com a epidemia das cirurgias bariátricas. Uhum. Exatamente. Achei muito interessante, né? E que é o que a gente traz no trabalho, das questões de se colar a um digital influencer, né? E até uma questão do TikTok, obviamente, e até bom falar que, tipo, quando a gente começou a pesquisa, estava começando esse boom, né, do TikTok, eles têm um pouco depois. Então, assim, a nossa pesquisa foi se reformulando e ao longo dela eu já estava pensando, meu Deus, eu quero muito estudar o TikTok. Mas é interessante porque tem comentário, assim como no Instagram também tem como, mas tem como você limitar os comentários, né? Então, você posta e ninguém comenta. E eu vi até uns memes sobre isso, falando de quando você não tem os comentários, você tem que fazer sua própria reflexão acerca do assunto, e quão difícil é isso. E é justamente isso, hoje em dia tem vários comentários de uma publicação, se você concorda com aquele posicionamento, você vai lá e like no comentário dos outros, mas você mesmo não está, né, produzindo algo sobre. E é o que a Yasmin falou, e você também, sobre que esse adolescente, ele está consumindo, né? Ele não está necessariamente falando sobre isso agora. Então, são muitas questões para pensar e realmente, assim, obrigada de verdade por esse carinho com o nosso trabalho, né? A gente tem muito interesse em continuar pesquisando nessa área, né? E de publicação também, com certeza. É isso. Agradeço pelas respostas e agora vamos passar aqui rapidamente. Eu vou só fazer uma fala, né? Em primeiro lugar, novamente agradecendo, assim, eu acho que a gente está tendo muita sorte, né? Assim, nesses últimos trabalhos de TCC, pela generosidade das bancas, né? Eu acho que os dois examinadores assim, foram amplamente assim, generosos de apontar caminhos, né, para o crescimento do trabalho de vocês, né? E com certeza, assim, eu acho que pensando que isso aqui é um momento, né? Um momento de conversa, de avaliação também, mas sobretudo de conversa, né? E de troca, e que a pesquisa de vocês continua para além desse momento aqui, né? E assim, eu acho que os dois examinadores foram muito, muito generosos no sentido realmente assim de tecerem críticas que são críticas já contribuições, né? Ninguém deixou crítica no ar aqui. Eu acho que à medida que foi surgindo crítica, todos foram apontando caminhos para a gente poder lidar com isso. Algumas coisas estão mais fáceis de resolver, né? Por exemplo, eu acho que essa questão do grande outro, ela já, de alguma maneira, foi tocada, né? Vocês vão lembrar que lá atrás eu tinha indicado para vocês um artigo. Sim, ele saiu e voltou. Deu Saiu e voltou. energia, Tá. aí o meu roteador reiniciou. Tá mais estável agora, pessoal? Me ouvem? A gravação já voltou normal, assim, né? Foi tudo certo. Sim. Então, dizendo assim para vocês disso, né? Assim, de que a gente, enfim, tinha, acho que um artigo, acho que uma dissertação, inclusive, bem interessante sobre a questão do grande outro, né, na obra do Lacan. Eu acho que esse apontamento que a Yasmin faz assim, é muito, muito acertado, né, no sentido de que tem todas as características, né, se a gente for pensar, porque é um outro abstrato, né, um outro que não se personifica, tem a ver com essa discussão que vocês fazem sobre o anonimato, porque é um outro que fica... paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que ele é anônimo, ele tem uma profunda influência, a fala dele tem um profundo peso, né, sobre a vida das pessoas, e eu acho que foi muito oportuno, Yasmin, que você pudesse fazer esse apontamento, tanto quanto o Rafael também. Aí, assim, né, acho que tem vários outros apontamentos interessantes, mas estou puxando para o lado, assim, importante que os dois examinadores chamam vocês, meninas, que e sabendo que vocês têm isso para oferecer, né, que é o estreitamento de um rigor, né, conceitual do trabalho de vocês, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer ainda, né, para essa entrega final, alguma coisa assim bem tranquila, bem, né, para a gente ir caminhando nessa direção.
E de mais a mais, assim, quero falar também um pouco dessa experiência, né, orientar Daniela e Laura. A gente teve esse momento, né, de começar a conversar quando vocês estavam lá no POP. Teve um trancamento também, a Laura foi fazer o intercâmbio, né, em Portugal. A Daniela senti que também continuou, então achei que foi interessante isso, porque eu acho que foi uma pesquisa que teve uma questão temporal que atravessou, mas eu não senti que a pesquisa parou, né? Eu senti que vocês estavam o tempo todo, assim, de alguma maneira, conectadas com o trabalho de vocês, e acho que isso fez toda a diferença, né? Porque foi um trabalho realmente construído no desejo de vocês, né? Eu, como orientador, assim, não tive que ficar muito nessa função, me entrega aí, né? Assim, vamos, né? Eu acho que muito antes, pelo contrário, né? Vocês tinham as coisas que vocês estavam querendo entregar e eu acho que a pesquisa funciona tão bem assim, né? Quando o aluno assume, né? As alunas assumem, se responsabilizam pelo trabalho e então de modo que eu quero registrar isso aqui, né? Registrar essa característica, né? Dessa dupla que é se responsabilizar e realmente assim entender, né? A missão assim do trabalho como uma responsabilidade pessoal mesmo para além dessa coisa assim de uma obrigação, né? Porque aí eu tenho que apresentar para ter a nota, para ter o diploma, né? Eu senti que vocês levaram a pesquisa como uma questão mesmo, né? Como em vários momentos da apresentação de vocês, tanto Laura quanto Daniela foram falando disso, né? Assim, dessa perplexidade mesmo que surge da gente pensar o tipo de transformação que está acontecendo no nosso mundo, o tipo de vulnerabilidade que os adolescentes estão expostos também, né, devido a essas transformações, e acho que os examinadores também foram muito argutos, né, em poder apontar isso, e não é à toa, né, essa banca se constitui também porque são dois examinadores que têm experiência nessa área, nessa clínica, né, e eu tenho certeza que o trabalho de vocês, como já foi falado, que vai ter esse interesse, né, mais geral também para pessoas que lidam com adolescentes. Então, vamos cuidar dessa, né, da linguagem, de como o trabalho vai aparecer, justamente para ele poder circular aí, né, no seu maior potencial. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um tempinho para vocês, nós vamos... Aqui, Yasmin, Rafael e eu, talvez a gente pode só silenciar e fechar as câmeras, né? A gente vai passar para uma outra sala, e é coisa rápida, daqui a pouco a gente retorna, tá? E aí a gente vai retornar, então, com o resultado. Você mandou o link, prof, da outra sala em algum Não, lugar? ainda não. Espera aí que eu estou mandando para vocês no WhatsApp, tá? Aí a gente Tá jóia, beleza. vai fazer essa avaliação rapidamente, depois a gente volta para proclamar o resultado, e aí, pessoal que está aqui, quero cumprimentar também, gente, assim, achando muito bacana, são 16 pessoas até agora, até o final, né? Mas já chegamos a ter 22 pessoas nessa sala virtual aqui, então, assim, minha alegria de saber que tem pessoas numa sexta-feira de manhã interessadas em acompanhar o trabalho acadêmico, né, em estar aqui prestigiando o trabalho das meninas. Nós vamos lá, a gente retorna um pouco e no retorno, então, a gente vai proclamar o resultado. Só um minuto. Tá bom.
sobre agradecer ao professor, nosso orientador, né, que foi muito nada, nossa banca, o Rafael e a Yasmin, que foram, assim, muito importantes, né, nessa jornada, para a gente poder pensar sobre a publicação e sobre projetos futuros. Muito obrigada de verdade por esse tempo. E aí agradecer minha família, né, meus pais, a Vilma, minha irmã, todo mundo que sempre me deu apoio, sempre esteve comigo nessa jornada, né? E meus amigos, né, tanto do curso quanto fora deles, que sempre aí tiveram presentes para me incentivar, sempre para me ajudar nesse caminho, e eu fico muito feliz por estarem tantos aqui. E é isso. Eu agradeço também a banca, ao professor pelas orientações, a Yasmin e ao Rafael que nos escutaram, leram o nosso trabalho, né? Muito obrigada. Agradeço aos pais da Laura e a Vilma por me receberem na casa dela sempre para fazer os trabalhos. Agradeço também a todo mundo que me ouviu reclamar do TCC ou que me ouviu jubilar por ele. Ficar feliz, e agradeço a Laura por fazer dupla. Agradeço a Dani por ser minha dupla e por ter sido tão importante nessa trajetória, né? Juntas foi muito melhor esse caminho. Com certeza, com certeza. Obrigada. Muito bem. Arrasaram. Arrasaram, meninas. Olha, breve eu vou entrar em contato com vocês. O professor Rafael já se colocou à disposição para fazer uma reunião para poder pensar esquemas, né, de publicação, finalização do trabalho. E é isso, meninas. Aprovadas, comemorem, curtam o momento. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a todos. Você fez a foto, prof? Deixa eu fazer mais uma, então. Fiz uma, mas eu vou fazer mais outra, então. Coloca lá no Lapsuri pra gente. Vou colocar lá. Tem Oi, mais gente Maite. aparecendo aqui, olha que bacana. Mais uma para garantir. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Parabéns, Muito meninas. obrigado, A pessoal. família de vocês Valeu. também. Parabéns. Até a próxima. Tchau. Obrigada.